Depois de viajar no tempo, você participou de um grande concurso de escrita. O tema dado pela equipe do programa foi Paixão e Deuses. Os competidores escreveram histórias tranquilas de monges taoístas descendo a montanha. Ou eles escreveram um diário de trabalho alternativo sobre a promoção de funcionários no submundo. Sem exceção, todos eram limitados à mitologia doméstica, e os cenários eram principalmente na antiguidade ou na era pré-histórica. Quando todos estavam imersos no clichê da ascensão de pequenos personagens, você escreveu lentamente um título inesperado: Eu aprendo a matar deuses em um hospital psiquiátrico. Conforme os 9 caracteres grandes apareceram na frente do público, todos tinham um grande ponto de interrogação em suas mentes. Eles disseram que não entendiam. Afinal, como o hospital psiquiátrico e os deuses estão conectados? Eles não conseguiam entender de jeito nenhum. Além disso, o ponto de entrada dos deuses só tem aquele sabor se colocado em um contexto antigo. É como escrever histórias de artes marciais que devem ser ambientadas na antiguidade. Não há sentido de substituição em escrever artes marciais em uma cidade moderna. E o hospital psiquiátrico é um conceito que só existe na modernidade. O cenário moderno e o tema dos deuses são realmente novos, mas não é nada se você não consegue escrever. Embora muitos espectadores se sintam revigorados, eles estão preocupados com o conteúdo da história. Na tela de transmissão ao vivo, você pega a caneta e continua a escrever. Você já pensou que sob sua cidade de tijolos vermelhos e telhas verdes, espreitam monstros da mitologia antiga? Você já pensou que acima da lua pairando sobre as cabeças do mundo, apoiando os deuses que guardam o mundo? Você já pensou que nas cidades modernas lotadas, existem pessoas extraordinárias que caminham no mundo em vez dos deuses? E para onde foram os deuses do prédio? Depois de escrever a introdução, você parou de escrever, e o público interpretou com interesse. Para onde foram os deuses do prédio? Será que o autor não escreveu apenas sobre os deuses domésticos, mas também adicionou o cenário da mitologia estrangeira? De repente, estou muito interessado neste tema. Atualmente, todos os competidores confirmaram o título e a introdução. O próximo passo é a votação. Primeiro, o público vota para selecionar os trabalhos mais esperados em seus corações. Embora o texto principal ainda não tenha começado, a verdadeira competição já começou. Atualmente, todos os nossos competidores confirmaram seus temas. Em seguida, convido todos os espectadores a inserir o número da sala na barra de rolagem para votar no tema que você gosta. Cada pessoa está limitada a um voto. Assim que a apresentadora Binglin terminou de falar, uma interface de votação apareceu no canto inferior direito da sala de transmissão ao vivo de cada competidor. E a barra de rolagem estava cheia de números de salas por um tempo. Logo, o número de votos em cada sala começou a mudar. Demorou cerca de 20 minutos para que os dados começassem a se estabilizar. Entre todos os competidores, o que recebeu mais votos foi a sala 66, com mais de 50 mil votos. Quanto a você, foram 20 mil votos. Está na posição intermediária e superior. Parece que nosso público é muito entusiasta. Em seguida, convidamos nossos juízes a votar. Cada juiz tem um voto, valendo 500 mil yuans. O primeiro a se manifestar foi o roteirista de Professor Du Lian. Eu o vi pegar o microfone e dizer: eu sou mais otimista em relação ao competidor número 66, como a maioria do público, de seus trabalhos anteriores. Não apenas o conteúdo da história é muito realista, mas também é mais estável do que ser colocado nas prateleiras. O conteúdo da história também é extremamente emocionante e muitas vezes posso ver grandes reviravoltas em seus trabalhos. Este é o meu favorito. A primeira cédula de 500 mil foi enviada assim. Ao contrário da votação do público, a votação do júri não pode ser retirada. Em vez disso, é obtido diretamente pelo competidor. Isso também é considerado um consolo para aqueles autores desconhecidos. No final, mesmo que não ganhem o grande prêmio, não é uma perda ter ganho 500 mil. Em seguida, o segundo a se levantar foi o professor Guanxin, roteirista de Bulliangren. De repente, uma grande etiqueta dourada brilhou na sua transmissão ao vivo. O professor Guanxin votou em você e, após votar, pegou o microfone para explicar: o motivo de eu votar no competidor número 3 é muito simples. O título do livro dele me interessa muito, e é a primeira vez que vejo um tema assim. Além disso, o estilo de escrita do competidor é muito bem-humorado. Isso é muito parecido comigo. Ao mesmo tempo, também estou curioso para saber que tipo de trabalho um paciente mental escreveria. Em seguida, o roteirista do Império King, professor Sam Al-Rui, votou no número 56.
Depois, foi a roteirista de Eu Não Preciso de um Deus, professora Anjianu. Ela votou no número 19. Por último, o professor Lan Xiaolomon, de Soldados em Ação. Sua transmissão ao vivo acendeu novamente a grande placa dourada. A cena repentina pegou todos de surpresa. Nosso competidor número 3 acabou de começar e já ganhou 1 milhão. Bing Bing está conduzindo as emoções do público de forma oportuna. Qual é a razão para ele conseguir 2 cédulas ao mesmo tempo? Por favor, peça ao professor Xiaolomon para nos explicar. Então, o professor Lan Xiaolomon explicou. A razão pela qual escolhi o competidor número 3 é porque não consigo entender o tema dele. Embora outros competidores ainda não tenham escrito o texto principal, já posso adivinhar aproximadamente o conteúdo posterior. Mas para o competidor número 3, eu realmente não sei como ele vai escrever. Isso, sem dúvida, despertou meu grande interesse. O roteiro acabará enfrentando o teste do mercado. Ele fez um ótimo trabalho em atrair leitores. Devo dizer que o professor Lan Xiaolomon considerou de forma muito abrangente, não apenas do ponto de vista da obra. Ao mesmo tempo, considerando do ponto de vista do mercado. Após um pequeno interlúdio, muitos competidores já começaram a escrever. Alguns até já escreveram quase 1000 palavras, e você também começou a criar diretamente o Hospital Psiquiátrico de Xuxa na Névoa. E a porta que não pode ser aberta. Zero que entra na turma do 2º ano do ensino médio. A origem da estranha névoa. 9 de março, dia da sobrevivência. Monstro aparece, palhaço aparece. A ação de limpeza do homem mascarado começa. Já se passou 1h30 escrevendo aqui. Você larga a caneta e relaxa um pouco, planejando descansar um pouco. Basicamente, a visão de mundo básica está estabelecida. A experiência de vida e as experiências passadas do protagonista Zero Ki também foram explicadas. Zero Ki, uma pessoa cega. Ele consegue perceber o ambiente ao seu redor, apesar de não conseguir abrir os olhos ao encarar um deus. Um órfão. Ele é cuidado por uma tia gentil desde criança e também tem um primo que é muito bom para ele. Embora não tenha paz. Ele tem uma família calorosa. Uma pessoa angustiada conta a verdade, mas ninguém acredita. Em vez disso, ele é diagnosticado com doença mental. Ele é considerado um monstro desde criança. O anjo vermelho que olha para ele. Qual é a origem? O que está por trás do portão na inscrição? O que o espera? Como ela vai lidar com isso? O suspense na abertura está muito bom. Atualmente, você está muito à frente em termos de avanço da trama. Ou a contagem de palavras. E alguns competidores ainda estão elaborando o esboço da história. Um pouco mais rápido. Acabou de explicar o cenário mundial. Alguns nem sequer começaram a escrever ainda estão pensando. Vendo você descansar, a apresentadora Bing Bing começou o tópico de forma motivadora. O progresso da competição é muito rápido. Na opinião da apresentadora, a configuração da sua visão de mundo ainda é muito interessante. Claro, assuntos profissionais ainda precisam ser deixados para profissionais. Vamos ouvir juntos. Como os juízes avaliam a abertura do competidor número 3? O primeiro a se levantar é o roteirista do Grande Império King, professor Sun Aoi. Do meu ponto de vista, considerando o tamanho atual do competidor, só posso dizer que é medíocre. Na minha opinião, este tem absolutamente o potencial de ser um protagonista. Uma história clichê de um protagonista matando demônios ao longo do caminho. O protagonista é órfão desde pequeno e é tratado como um monstro. Existe um hospício psiquiátrico de deuses. Perfeitamente em linha com o padrão tradicional de ascensão da base. E ouso prever que a tia do protagonista não viverá muito e certamente morrerá para proteger o protagonista. O protagonista certamente se esforçará para se tornar mais forte para se vingar de sua tia. O professor Sun Aoi tinha um olhar jocoso no rosto. Não apenas classificou seu enredo como medíocre, mas também previu audaciosamente o conteúdo subsequente. Muitos espectadores concordam com isso. Afinal, o histórico de vida de um protagonista como este é muito comum. No máximo, outros protagonistas não têm doenças mentais. Após um momento, vários outros juízes se levantaram sucessivamente. Mas a maioria são algumas palavras insignificantes. Em suma, apenas afirmam eufemisticamente que o tamanho é muito curto para ser avaliado. Mas, na verdade, diante de juízes de tão alto nível, não fazer uma avaliação já é uma avaliação, indicando que, em sua opinião, a história é realmente monótona. Atualmente, apenas o último juiz ainda não falou. É o roteirista de Desordeiros, professor Guan Xin, que votou em você agora há pouco. Ele não se levantou lentamente e disse,
A abertura do competidor número 3 ainda é muito interessante. Não é difícil ver que ele simultaneamente fundiu a mitologia chinesa e a mitologia ocidental, bem como uma série de configurações de Cthulhu. A visão de mundo é muito grandiosa. No entanto, com base no conteúdo exibido atualmente, não é possível ver o que é bom ou ruim. Afinal, histórias que começam bem e terminam mal não são poucas. E a visão de mundo não é quanto maior, melhor. Estou um pouco preocupado se nosso competidor será capaz de lidar com isso. Vendo o professor Guanxin parar por um momento e continuar, mas há um ponto que não sei se todos notaram. O competidor não escreveu um esboço, ou seja, ele quase não parou para preparar o cenário inicial de uma vez. Para ser capaz de fazer isso, ou é um novato ou tem extrema confiança. Com base no conteúdo atual, a progressão é muito suave. Seja o protagonista Zero Key ou a configuração de outros personagens. Eles não parecem ter sido feitos às pressas. Isso mostra que o competidor deve ter uma história muito completa em mente. Só posso dizer que ele conseguiu me atrair. Dizendo isso, o professor Guanxin de repente revelou um sorriso satisfeito. Meu voto foi certo. E neste momento, você já terminou de descansar e se espreguiçou. Pegando na caneta para continuar a trama do Homem de Máscara Fantasma, Bing Bing disse de repente que tinha uma sugestão, pois era inevitavelmente um pouco enfadonho apenas assistir os competidores escreverem. Por que não adicionamos um pouco de diversão e prevemos o enredo a seguir? Assim que Bing Bing terminou de falar, o público na sala de transmissão ao vivo imediatamente se interessou, e o número de comentários aumentou instantaneamente em 2 vezes. Vendo o público tão entusiasmado, os olhos de Bing Bing brilharam. Em seguida, ela adicionou um mecanismo de recompensa, com um concurso de prêmios, e uma grande quantidade de público entrou. Mesmo algumas pessoas que não gostavam de assistir competições de escrita foram atraídas, e a popularidade da equipe do programa aumentou rapidamente. De 1 milhão inicial, subiu para mais de 2 milhões, e o número de pessoas na sala de Suzy chegou instantaneamente a 9 mil, liderando de forma vacilante. Além das previsões anteriores dos juízes, estavam todos cheios de confiança, com uma aparência de já terem entendido tudo. Na opinião deles, a velocidade de escrita de Suzy era tão rápida. Era impossível escrever uma trama tão incrível, no máximo o ponto de partida seria um pouco diferente e novo. Todos estavam adivinhando avidamente, muito animado. Nesse momento, Suzy já havia concluído a reprodução da trama do Homem de Máscara Fantasma. Ele sentiu que seu cérebro estava um pouco cansado, mas não descansou muito. Apresse-se e continue a escrever a trama a seguir. O andarilho encontra o Homem de Máscara Fantasma na estrada, e o Homem de Máscara Fantasma mata Wang Xiao e Jiang Qian. Ling Qi originalmente queria escapar, mas foi derrubado no chão por Liu Yuan e caiu em uma situação desesperadora, e acabou cercado por 2 homens de máscara fantasma. Ling Qi lutou, mas foi derrotado. A vida e a morte estavam por um fio, e um sentimento de falta de vontade surgiu em seu coração. De repente, uma sensação estranha inundou todo o corpo de Ling Qi, e então ele abriu os olhos e viu os olhos do comedor de anjos. Codinome 003, o comedor de anjos Miguel. Em um instante um raio de luz deslumbrante disparou direto para o céu, e neste momento a noite estava tão clara quanto o dia. Ling Qi obteve uma poderosa capacidade de percepção mental, com uma visão dinâmica quase 3 vezes superior à de um ser humano, e então Ling Qi matou um monstro. Ele estava exausto e incapaz de lutar novamente. Nesse momento, ele viu um tio, Zhao Conchen, não bonito, mas também não feio. Entre o tio, ele cortou o monstro pela metade em 2 movimentos, e então perguntou levemente, eu estava bonito agora? Bonito. Quer ficar tão bonito quanto eu? Não quero. Por quê? É fácil morrer. O tio o convidou para conversar. Ling Qi usou a desculpa de procurar materiais de estudo e fugiu, deixando o tio perplexo. Ling Qi voltou para casa. Pequeno Preto detectou um cheiro de sangue. Escrito até aqui, a trama chega a um fim, e Suzy é para descrever para descansar. Ele começou a simular a trama a seguir em sua mente. Ele se lembrou que depois disso, Ling Qi abriu os portões do asilo mental dos deuses. Ele se tornou o diretor do asilo mental, e então ele conheceu o primeiro paciente mental. Deusa da Noite NYX, Jin detectou as palavras-chave portão, diretor, Deusa da Noite NYX. Comece a replicar as memórias relacionadas, replicação bem-sucedida, progresso da trama 0,4%. O progresso do tratamento é de 0,4%. Ao ver os dados do sistema, Suzy não pôde deixar de se surpreender.
Ele escreveu tanto e só chegou a 0,4%. Ele sabia que a obra original era muito longa. Mas esta é a primeira vez que ele sente isso de forma tão direta. No entanto, ele está tranquilo. Coisas boas só se mostram raras, não numerosas. O público da transmissão ao vivo viu Suzy parar. Sabem que a trama do Homem-Fantasma já terminou. Ao mesmo tempo, isso significa que o vencedor do Grande Prêmio de 10.000 yuans está prestes a ser revelado. Bingbing não falou muito e disse diretamente: obrigado pela participação entusiástica de todos os espectadores. O vencedor desta vez é da Aishianzun. Em seguida, ele acrescentou: com o avanço da trama. A atividade de adivinhar a trama pode acontecer a qualquer momento. Por favor, prestem atenção a qualquer momento e não percam. Mas, com a revelação do Grande Prêmio, Bingbing olha para a barragem. É um pouco embaraçoso. As bênçãos que deveriam ter aparecido na tela não apareceram. Em vez disso, foi recebido com uma tela cheia de questionamentos. Basicamente, está acusando a trama de ser um pouco comum. Não atendeu às expectativas do público e não é nada inovador. Alguns até questionam se Suzy tem alguma experiência. Se houver vozes ruins, naturalmente haverá vozes boas. A expressão de Bingbing é embaraçosa. Mas ele rapidamente se acalmou. Ele não escolheu explicar, mas olhou para o painel de jurados ao lado. O significado é óbvio. Deixe as coisas profissionais para os profissionais fazerem. Os jurados são todos pessoas realizadas. Naturalmente, eles entendem o significado. Os 5 jurados se entreolharam. Eles também queriam explicar. Infelizmente, a trama de Suzy é um pouco comum e não há nada a dizer. Nem sequer se pode falar de paixão. Se o protagonista está em perigo e matar monstros é considerado paixão, então o valor do campeonato nacional é muito baixo. Depois de um momento, um dos jurados se levanta e diz: como todos podem ver. Pessoalmente, também acho que a trama atual do candidato número 3 é um pouco comum. O jurado primeiro concordou com o público e, em seguida, mudou imediatamente de direção. Mas todos podem não entender muito sobre a criação da trama. Todos podem ver que o autor apresentou um número relativamente grande de personagens no início. Quanto mais personagens, maior será a trama. A preparação inicial também será relativamente maior. Ouso dizer que esses personagens que apareceram até agora não são apenas figurantes. No futuro, eles inevitavelmente terão um grande impacto na trama. Um jurado explicou. Outro jurado se levanta e diz: além disso, pelo que vejo deste candidato, ele ainda está preparando o terreno. O que está por trás do portão? O que é Shinshu? Por que o irmão mais novo do protagonista consegue sentir o cheiro de sangue? Assim que essa declaração foi feita, causou uma reação instantânea. Rápido, olhe, olhe. Ele começou a escrever. De repente, a enxurrada de comentários chamou a atenção de todos imediatamente. Só se via Suzy sentado à mesa com uma expressão séria, movendo a caneta em suas mãos incessantemente. Ling Qi estava deitado na cama, muito cansado. Ele se lembrou do monstro do dia e daquele tio. Dava para perceber que o tio queria recrutá-lo. Ele queria muito saber tudo por trás disso, mas não queria se envolver por curiosidade. Ele não queria ser nenhum herói para proteger a humanidade. Ele só queria proteger bem esta casa. Logo, Ling Qi adormeceu profundamente. Em seus sonhos, ele voltou à névoa familiar. Diferente do passado, desta vez Ling Qi abriu o portão. A disposição do pátio era quase a mesma do hospital psiquiátrico Sunny que ele havia ido antes. Ling Qi tentou abrir a porta. Quarto quarto, terceiro quarto, segundo quarto. Finalmente, ele abriu a porta do quarto número 1. Uma mulher de preto estava sentada ali em silêncio, com uma expressão vazia. Então, Ling Qi de repente viu uma fileira de palavras na parede. Quarto número 1, paciente. NYX. Ajude NYX a tratar a doença mental. Quando o progresso do tratamento atingir o valor especificado, pode-se obter parte do poder divino de NYX. Ling Qi ficou surpreso. NYX, um dos 5 deuses criadores da Grécia Antiga. A famosa deusa da noite realmente apareceu aqui. Neste momento, o público estava chocado. Suzy não parou nem um pouco. NYX lentamente virou a cabeça, olhando para Ling Qi com um olhar vago. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. De repente, NYX gritou alegremente: finalmente te encontrei, meu filho. Ling Qi ficou parado no lugar, com a mente cheia de dúvidas. De repente, NYX abriu os braços e correu para ele.
Ling Qi abriu os braços para recebê-la, mas nunca pensou que NYX contornaria Ling Qi. Abraçou um vaso de flores. Hypnos, meu filho, você estava aqui. Ling Qi pensou. Ele provavelmente sabia onde NYX estava doente. Suzy escreveu até esta parte e se lembrou de quando estava lendo o livro, vendo-o rir histericamente, o que era extremamente interessante. NYX, uma deusa criadora grega, estava presa em um hospital psiquiátrico, esperando o retorno de seu filho dia e noite. Por trás do comportamento aparentemente ridículo, estava a dor da perda de um filho. NYX não tem filhos, Ling Qi não tem pais. Nesse ponto, eles compartilham a mesma doença. Escrevendo até aqui, o hospital psiquiátrico dos deuses e NYX foram considerados bem estabelecidos. O público não pôde deixar de rir ao ver esta parte. A enxurrada de comentários estava cheia de uma atmosfera alegre. Neste momento, o público e os juízes estavam compartilhando a alegria interior, tendo esquecido o enredo comum que acabavam de mencionar. Suzy parou de escrever novamente. Chegou a hora de descansar. Calculando o tempo, já se passaram 8 horas. Continuar escrevendo será para amanhã. Mas a dedução do enredo não pode ser deixada de lado. Suzy lembrou cuidadosamente que o próximo a ser apresentado é Zalconchen, que com um corpo mortal derrubou demônios e monstros. Um homem verdadeiro humorístico, narcisista, mas nunca temeroso. É uma figura extremamente importante na vida de Ling Qi. No dia seguinte, o programa começou pontualmente, e a popularidade não diminuiu em nada em comparação com ontem, mas aumentou ainda mais. Presumivelmente, o público de ontem achou interessante e atraiu muitas pessoas para a história. Menos de 10 minutos após o início do programa, a popularidade atingiu 2,5 milhões. A popularidade da sala de Suzy ultrapassou 100 mil, e o número de votos em casa aumentou de 30 mil para mais de 50 mil votos. Correndo lado a lado com os outros 4 competidores, o ranking subia e descia. Bingbing subiu ao palco com o mesmo sorriso encantador, trazendo a mesma abertura chata. A competição continua. Neste momento, na sala de transmissão ao vivo de Suzy, todos estão ansiosos para saber o que acontecerá com a deusa da noite. Por que de repente escrever sobre Zalconchen? Mal sabem eles que, após este trecho da história, eles se lembrarão daquela tarde distante em que Zalconchen foi cozinhar na casa de Zero Qi. Suzy ajustou ligeiramente seu estado. Depois de se espreguiçar, ele começou a entrar no personagem. Zalconchen ficou furioso depois de ser abandonado por Zero Qi naquela noite, e até duvidou que seu charme tivesse um problema. Então, ele foi para o portão do campus na manhã seguinte para bloquear Zero Qi. Neste momento, Zero Qi foi ao hospital psiquiátrico para perguntar sobre a condição relacionada a Nix. Zalconchen esperou e esperou, e uma vez foi considerado um bandido, até às 10 horas da noite. Por que é um Shuiren? Em suma, um quer atrair pessoas para o grupo, e o outro quer evitar problemas. A ideia de Zero Qi nunca mudou do início ao fim. Proteja a tia e proteja esta casa. Depois, Zero Qi voltou para casa e entrou no hospital psiquiátrico dos deuses para tratar Nix. Inesperadamente, o progresso do tratamento bem-sucedido aumentou em 3% e ele extraiu a habilidade de Nix, dançarina profissional. Depois disso, Zero Qi contou à tia que seus olhos estavam bons. A tia ficou muito feliz. Zalconchen não ganhou nada aqui e foi direto para a casa de Zero Qi. Sem o consentimento de Zero Qi, os dois se encontraram frente a frente. Eu era como você quando era jovem. Para ser honesto, seu começo é um pouco clichê. Meu sonho é me tornar um general no exército. E então pendurar inúmeras medalhas no meu peito para que aqueles que desprezam minha mãe saibam que o filho dela é um general. Estou velho e não suporto que os desastres que aconteceram no passado aconteçam novamente, nem que seja com os outros. Desejo a você um futuro brilhante, Zero Qi. Você viu as palavras atrás do artigo? Não é muito legal? No final, Zero Qi ainda não concordou em se juntar ao Shuiren. Zalconchen não teve escolha a não ser partir na chuva forte. No momento em que ele partiu, ela recebeu uma ligação. O Rei Máscara Fantasma apareceu, escrevendo até aqui as características básicas do personagem Zalconchen. Um tio desleixado que gosta de fumar, um narcisista que não joga pelas regras, uma pessoa sentimental que usa sua vida para curar sua infância. Uma pessoa gentil que não suporta ver os outros sofrerem. Zalconchen é uma pessoa tão viva e concreta. Suzy parou de escrever aqui de repente. Não é que ele não tem história, mas ele mais uma vez se lembrou da primeira vez que conheceu Zalconchen nos livros.
Desde o desdém inicial pelo personagem Zhao Konshin até considerar o personagem um pouco engraçado, ele ficou tocado pela infância infeliz de Zhao Konshin, mas também por sua autossuficiência. Ele se convenceu de sua coragem de saber que iria morrer e ainda lutar desesperadamente. Foi por causa dele, Zero Ki, que se juntou ao Shui Ren, e a joia não está mais empoeirada. E foi por causa dele que Zero Ki conseguiu crescer rapidamente, tornando-se a força intermediária para proteger Daxia, mas o que ele não sabia era que ele não estava salvando apenas Zero Ki, mas sim o futuro de toda Daxia. Neste momento, o público também tem um grande entusiasmo, e imperceptivelmente, as vozes contra descrever o tio desapareceram. Em vez disso, eles foram atraídos pelo vívido Zhao Konshin sob a pena de Su Ze, e todos estão ansiosos para que o personagem de Zhao Konshin traga enredos mais interessantes no futuro. Parece que haverá outra sessão de luta apaixonada a seguir. Bingbing, que está na plataforma de apresentação, está ativamente criando a atmosfera, e a resposta dos espectadores do streamer é bastante calorosa. Ontem acabei de enviar 10.000 yuans, mas não esperava que a aposta fosse aberta tão rapidamente. Devido à experiência de ontem, o público agora acredita unanimemente que Su Ze é apenas um escritor de terceira categoria que só vende carne de cachorro como carne de carneiro, e é muito simples adivinhar seu enredo. Vendo a oportunidade de pegar dinheiro bem na frente deles, os olhos do público ficaram instantaneamente vermelhos, mas a maioria girava em torno de Zero Ki. Como contribuir para um momento de destaque? Não há problema em pensar assim, afinal, Zero Ki é o protagonista. É razoável organizar um momento de destaque para o protagonista. Ao mesmo tempo, na empresa de filmes e televisão Jack-Sing, Yang Li se espreguiça. Olhando sonolento para a tela à sua frente, a tela mostra a Bruce Touched by God, a competição nacional de criação de roteiros. Sr. Yang, qual obra você gostou? O secretário ao lado perguntou respeitosamente. Yang Li franziu a testa ligeiramente e não respondeu. Obviamente, ele não gostou de nenhuma obra. Seu secretário também foi inteligente o suficiente para não falar. Quanto de fundos toda a empresa pode mobilizar atualmente? Yang Li perguntou. Respondendo ao Sr. Yang, o total de fundos que podem ser mobilizados atualmente é de 9 bilhões. Retenha uma parte dos fundos de segurança, e o total de fundos que podem ser usados para investimento é de 5 bilhões. Depois de ouvir o relatório, Yang Li assentiu ligeiramente. Quais obras têm maior potencial atualmente? Yang Li perguntou novamente. As mais promissoras são o número 36. Número 54, número 99, certifique-se de ficar de olho neles para mim. Yang Li instruiu. A influência da Liga Nacional não pode ser subestimada, mesmo que você não consiga a obra do primeiro lugar. Conseguir o terceiro lugar também pode criar um lucro considerável. Sim, Sr. Yang. Finalmente, Yang Li saiu do escritório. Do outro lado, no prédio da sede da Tencent Video, o velho Ma perguntou ao secretário. Como Yang Li, a mesma pergunta. É que o velho Ma tem muitos fundos e preparou 10 bilhões de fundos de investimento, o que é simplesmente desumano a um ponto ultrajante. Pode-se dizer que, contanto que o velho Ma consiga qualquer obra, não será mais um problema, apenas esperando um cavalo negro aparecer na competição. Naquela época, será inevitavelmente um investimento de fundos exagerado. Na sala de transmissão ao vivo de Su Ze acalmou suas emoções. Começou a escrever o enredo a seguir. Zhao Konshin deixou a casa de Zero Ki e de repente recebeu uma ordem de seu superior. Descobriu que o paradeiro do Rei Máscara Fantasma estava no centro da cidade velha, perto da casa de Zero Ki. Zhao Konshin procurou cuidadosamente e finalmente encontrou o Rei Máscara Fantasma. O superior pediu a Zhao Konshin para não entrar em conflito com o Rei Máscara Fantasma, e usar o domínio do vazio ilimitado para controlá-lo quando necessário. Perder um membro central por causa de uma cidade velha não vale a pena. O espaço sem limite serve para esconder inimigos, não para prendê-los. Zhao Konshin está num dilema. Avançar é ser derrotado, recuar é ter alguém atrás. Velho Zhao, você está me ouvindo? Uma exclamação urgente veio do telefone. Zhao Konshin olhou para o Rei Máscara Fantasma, com a visão periférica na pequena casa residencial não muito longe. Então Zhao Konshin abriu o espaço sem limites. Neste momento, ele só tinha um pensamento: avançar, não importa se o que está vindo em sua direção são balas ou a morte. Porque atrás dele está o mundo inteiro daquela criança. Zhao Konshin queria fumar, mas choveu e ele não conseguiu acender. Que dia azarado hoje! Ele suspirou. Diante do monstro penetrante, Zhao Konshin não sabia quantos turnos poderia aguentar.
Uma forte chuva, um cigarro, uma espada, uma capa, uma cimitarra. A batalha está prestes a começar. Em apenas alguns turnos, Zhao Konshin soltou um palavrão. Que droga! Ser uma criatura mítica é incrível. Ter braços grandes é incrível? De repente, o Rei Máscara Fantasma ativou o vazio purificado. A máscara fantasma estava no chão. Zhao Konshin resistiu com dificuldade, mesmo à beira da vida e da morte. Zhao Konshin ainda manteve seu estilo falante. Se eu tivesse a proibição do vazio, você já teria morrido 800 vezes. Mas ele é apenas um mortal. Sob o ataque total do Rei Máscara Fantasma, ele logo não conseguiu mais aguentar. Gravemente ferido, ele vomitou sangue. De repente, uma voz familiar soou: Zhao Konshin, Zhao Konshin. Não se sabe quando Ling Qi estava do lado de fora do espaço sem limites. Zhao Konshin gritou: que diabos você não está jantando à noite? Sai daqui! Neste momento, ele estava muito frustrado. Era tão vergonhoso ser espancado no chão. Suzy apenas fez uma pausa e continuou a escrever. De um lado, o monstro não entendia a persuasão. De um lado, Ling Qi não conseguia ser persuadida e insistia em entrar. O monstro queria sair, Ling Qi queria entrar. Zhao Konshin estava tão ansioso que começou a xingar. Zhao Konshin e Ling Qi trocaram alguns insultos. Ling Qi finalmente ficou em silêncio. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Konshin. Isso mesmo, vá para casa comer obedientemente. Deixe o resto para nós, os guardiões da noite. Mas Zhao Konshin estava com dores por todo o corpo e sangrando profusamente. Em contraste, o Rei Máscara Fantasma ainda estava cheio de vigor. Zhao Konshin pegou um brasão do bolso. O brasão é a vida dos guardiões da noite. Atrás do brasão há uma agulha com um líquido fantasma divino. Esta droga pode permitir que pessoas sem a proibição do vazio obtenham brevemente uma forma de proibição do vazio. Só que eles morrerão. Ser morto pelo Rei Máscara Fantasma e usar a droga também é morte. Uma morte em troca da vida do Rei Máscara Fantasma. Proteger Ling Qi atrás dele é suficiente. Quase sem pensar, Zhao Konshin usou o líquido fantasma divino com decisão. Que na noite escura, o poder espiritual proteja dezenas de milhares de pessoas, empunhando a espada contra o inimigo. Sangue tingiu o céu. Não houve um vislumbre da vida dos moribundos, nem a tristeza de um herói que parte para nunca mais voltar. Apenas gritou: que merda, dói um pouco ao ser esfaqueado. Neste momento, sejam os juízes, o anfitrião ou o público. Todos já haviam sucumbido ao charme de personalidade de Zhao Konshin. A sala de transmissão ao vivo já havia reunido 80.000 pessoas sem que ninguém enviasse uma única mensagem. Todos os olhos estavam fixos em um homem chamado Zhao Konshin. Pergunto, um homem que sabe que não pode vencer, mas enfrenta um monstro com um corpo mortal, tem charme? Um homem que pode rir e brincar mesmo diante da morte tem charme? Um homem que ainda vai para a morte para proteger aqueles que estão atrás dele tem charme? Dashia nunca acreditou em Deus e nunca esperou por um salvador. Se não houver aviões e canhões, usaremos milheto e rifles. Se não houver poder divino, usaremos corpos mortais, apenas para contribuir com um pouco de força para o mundo. Diante do desastre, os homens de Dashia sempre têm uma atitude. Neste momento, a coragem de milhares de anos de civilização está toda incorporada em Zhao Konshin, e o público já se esqueceu dos maravilhosos 10.000 anteriores. Todos esperam que este homem não morra. Neste momento, os juízes e o público nem sequer pensaram que apenas a segunda história já havia escrito o espírito dos homens de Dashia por milhares de anos. No início, pensei que Suzy estava se esquivando e confiando em clichês para inflar o número de palavras. Agora parece que não é nada disso. Além de se maravilhar com Zhao Konshin sob a caneta de Suzy, os juízes têm mais uma pergunta em seus corações. O que acontecerá com o protagonista? Esse tipo de cena de destaque que só pode aparecer no final e quase pertence ao protagonista. Na verdade, foi contribuído para um tio desconhecido que apareceu não muito tempo atrás. Ou Suzy é estúpido, ou Suzy preparou uma cena maior para o protagonista. Os 5 juízes pensaram profundamente sobre isso. Se for este último, quão grande será a cena para apoiar a cena do protagonista? Quão deslumbrante deve ser o destaque para que o protagonista não fique para trás? Eles próprios escrevem enredos e sabem muito bem quanta lógica rigorosa é necessária por trás disso. Quão poderosa é a lógica, e não é algo que pode ser feito apenas para fazê-lo, não é uma análise cuidadosa. Trancar-se e pensar amargamente, e a história se torna realidade. Mas Suzy, um autor sem um esboço e que escreve muito rápido. É difícil fazer as pessoas acreditarem que ele tem essa habilidade.
Parece mais uma espontaneidade onde ele pensa em algo e escreve. Os 5 juízes se entreolharam e entenderam o que o outro queria dizer, então sorriram um para o outro sem dizer nada. Mas todos tinham um entendimento tácito em seus corações sobre como ele continuaria. Suzy não sabia nada sobre a situação externa e só queria terminar de escrever o enredo de Zalconchen o mais rápido possível. Ele parecia estar um pouco animado, um pouco como quando viu pela primeira vez Zanshen e viu Zalconchen lutar contra o Rei da Máscara Fantasma. Ver Zalconchen enfrentar a morte várias vezes, mas escolher ir fundo no perigo, era a mesma obsessão. Não terminar de escrever o enredo de Zalconchen. Os pensamentos de Suzy não estavam claros. Zalconchen usou a sombra do Deus Fantasma e de repente uma força poderosa encheu seu corpo. Com um único golpe, ele cortou um braço do Rei da Máscara Fantasma. Zalconchen riu para o céu, sequência 083, espelho de flores, lua na água. Ha 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 ha, eu sabia, Zalconchen, sou um gênio. Ele parece ter esquecido completamente que depois de usá-lo, ele também morreria. Então, na chuva forte, Zalconchen e o Rei da Máscara Fantasma começaram. A luta de lâminas contra corpos de carne era tão rápida que as ações de ambos eram borradas, sem a menor chance de respirar. No entanto, apenas 10 segundos depois, o poder de Zalconchen começou a diminuir gradualmente. Após algumas rodadas, o Rei Máscara Fantasma derrubou Zalconchen com um soco. Zalconchen conseguiu se levantar, precisando usar o que restava de sua força para continuar lutando, mas então algo inesperado aconteceu. Um estrondo enorme. O céu se abriu. Zero Ki fez uma entrada brilhante. Como você entrou? Eu apenas olhei e ele se abriu. A mesma conversa espirituosa. Zero Ki queria ajudar, mas Zalconchen não se importou. Uma facada. Eu vou dar outra facada. Garoto, preste atenção. Este golpe será muito legal. Sem esperar que Zero Ki reclamasse, Zalconchen avançou novamente com sua espada. Uma enorme lua crescente cortou a noite, decepando a cabeça de uma verdadeira entidade espiritual com uma pálida face de fantasma. Neste ponto, o corpo de Zalconchen estava em péssimo estado. Inúmeras cicatrizes por todo o corpo. Ele cambaleou e caiu, sendo segurado firmemente por Zero Ki. Zero Ki disse, você vai morrer, não é? Não importa. Experimentei a proibição do vazio, valeu a pena. A mesma calma. Calmo. Uma luta chegou ao fim. As pessoas na peça estão destinadas a morrer. O público parecia estar tocado. Zero Ki perguntou a Zalconchen, perplexo, você não tem milhões de pessoas atrás de você? Ninguém além de mim vê, entendeu? Zalconchen não respondeu, mas pediu a Zero Ki para acender um cigarro para ele. Uma tragada, um conforto sem precedentes. Zero Ki, você diz que eu sou incrível. Incrível. Se eu pudesse sobreviver, definitivamente conseguiria me tornar um general. Definitivamente conseguiria. A vida de Zalconchen estava diminuindo gradualmente, tão confuso que ele não conseguia mais ouvir a voz de Zero Ki. No momento de sua morte, ele não deu nenhuma explicação. Parecendo muito orgulhoso, ele perguntou, eu fui legal agora. Os lábios de Zero Ki tremeram ligeiramente. Legal. Mais legal do que qualquer um que eu já vi. Zalconchen morreu. A repentina grande facada pegou todos desprevenidos. Neste momento, todos ficaram atordoados. Zalconchen, que todos pensavam que não morreria, realmente morreu. O personagem que foi tão difícil de construir morreu assim. É evidente que o público está um pouco agitado, aparentemente incapaz de aceitar a morte de Zalconchen. Eles realmente começaram a pedir reembolso. 50 mil votos, 40 mil votos, 30 mil votos, 10 mil votos. No final, Suzy tinha apenas mais de 1000 votos restantes. Esta cena repentina deixou a equipe do programa atordoada. Din observou a popularidade crescente do quarto de Suzy e a queda acentuada nos votos. Mesmo com muita experiência, ela ficou um pouco perplexa por um momento. Logicamente, o número de votos é proporcional à qualidade do trabalho. Neste momento, o número de votos de Suzy deveria estar subindo rapidamente. Mas, pelo contrário, aconteceu o oposto. Parece que a facada de Suzy foi muito cruel, tratando o público como tolos. Talvez isso seja o lendário amor que se transforma em ódio. Bin suspirou e, em seguida, anunciou impotentes resultados da competição de adivinhação. Pessoal, sinto muito. Ninguém adivinhou corretamente esta competição, então ninguém ganhou um prêmio, mas ninguém se importa mais com os resultados da competição neste momento. Suzy não sabia disso e ainda estava imerso na dedução da trama.
Quando ele começou a ler, não era diferente do público agora, mas ele já tinha lido várias vezes, e seu coração já estava frio como uma pedra. A morte de Zhao Konshen atingiu o público com força, mas as coisas ainda não terminaram. O Rei Máscara Fantasma ainda não morreu. Ling Qi viu, mas diante de Zhao Konshen morrendo, para deixá-lo feliz, ele optou por ficar quieto. Deixe Zhao Konshen partir em paz. O rosto fantasma cortado por Zhao Konshen, como um parasita, foi restaurado novamente. Zhao Konshen está morto, é a vez dele. Ling Qi estava determinado em seu coração, uma chama furiosa queimava em seu coração. Ele sacou a espada reta de Zhao Konshen e caminhou em direção ao Rei Máscara Fantasma passo a passo. Tendo obtido o poder divino de NYX, ele agora não é mais o fraco de antes. Ataque e defesa despertaram. Ling Qi evitou mais de 10 ataques do Rei Máscara Fantasma, e a espada reta em sua mão cortou o rosto do Rei Máscara Fantasma repetidamente. Se um golpe não puder matá-lo, então 10 ou 100 golpes, e finalmente Ling Qi usou todas as suas forças e enfiou uma faca no rosto do Rei Máscara Fantasma. O Rei Máscara Fantasma rugiu miseravelmente, e os olhos de Ling Qi explodiram com uma luz dourada escaldante, e o corpo físico do Rei Máscara Fantasma se dissolveu rapidamente. O Rei Máscara Fantasma morreu, e o corpo de Ling Qi estava exausto e desabou no chão. Depois de um tempo, Ling Qi levantou-se lentamente. Caminhou até Zhao Konshen e sentou-se ao lado dele. Eu te disse antes, não é tão fácil ser um herói. Ninguém vê fazer isso, vale a pena. Então, diante do falecido Zhao Konshen, Ling Qi revelou o motivo pelo qual ele não queria ser um salvador. Ele não tem medo da morte. A experiência o fez não ter reverência pela morte. Ele tentou acabar consigo mesmo várias vezes, mas sua família o trouxe de volta repetidamente. Os seres sencientes nunca me salvaram, então por que eu deveria usar minha vida para proteger esses seres sencientes? Mas neste momento, tudo mudou. Ling Qi não pode dever favores a ninguém. Originalmente, ele só se sentia culpado pela tia e pelo primo, mas agora mais uns Zhao Konshen salvou o mundo inteiro de Ling Qi. Em troca, Ling Qi ajudará Zhao Konshen a proteger seu mundo por 10 anos. Neste momento, as engrenagens do destino giraram silenciosamente. É uma pena que o Zhao Konshen neste momento não possa saber o que ele salvou. Se ele ainda estivesse vivo, talvez fosse o suficiente para ele se gabar por toda a vida. O Rei Máscara Fantasma está realmente morto desta vez, completamente morto. Ling Qi estava determinado, curvou-se algumas vezes na direção de sua tia, então olhou para a casa baixa e sacou. Shidão se virou para sair. Neste momento, os companheiros de equipe de Zhao Konshen chegaram tarde. Águia Vermelha, prepare-se. Os artigos de Lao Zhao não são movidos há muito tempo. A voz pesada do vice-capitão Wu Xiangnan soou no rádio. Um momento depois, a voz do capitão veio do rádio novamente. Águia Vermelha, a localização do artigo de Lao Zhao mudou. Ele está cada vez mais perto. Águia Vermelha ficou muito feliz, então parou. Vagamente, uma figura apareceu lentamente. Era um adolescente com uma cimitarra nas costas e um cadáver de homem nos braços. O adolescente parou e usou toda a sua força. Gritando para o mundo, o Júnior Ling Qi parabeniza o general Zhao Konshen pelo seu triunfo. Naquele momento, todos olhavam atordoados para o rascunho de Suzé. O público, os juízes, todos foram atingidos por um raio. Uma emoção silenciosa flutuou lentamente no coração. Através do papel branco e das letras pretas, todos pareciam ouvir a voz das profundezas da alma. O Júnior Ling Qi parabeniza o general Zhao Konshen pelo seu triunfo. O som persistiu por muito tempo. Rondando na mente, uma série de caracteres do tamanho de sementes de gergelim explodiu com um poder incomparável. Profundamente gravado na alma de cada pessoa, um choque sem precedentes lavou todos os presentes, desencadeando enormes ondas em seus corações. A transmissão ao vivo estava sem precedente e silenciosa. Depois de 2 minutos inteiros, uma barragem densa de comentários apareceu na tela grande. Parabéns ao general Zhao pelo seu triunfo. Ao mesmo tempo, aplausos repentinos vieram do programa. Na verdade, eram 5 juízes. Maravilhoso! É tão maravilhoso! Os 5 juízes elogiaram. De repente, a popularidade da transmissão ao vivo de Suzé começou a aumentar drasticamente. Em um instante, ultrapassou 100 mil e ainda estava crescendo. Só quando atingiu 500 mil é que a velocidade de aumento na popularidade diminuiu um pouco, mas ainda estava aumentando em algumas centenas de popularidade por segundo.
Neste momento, a popularidade de Suzé já estava muito à frente, quase ocupando um quarto da popularidade de todo o programa, tornando-se o primeiro merecedor. O número de votos na parte inferior também se recuperou repentinamente. Em apenas menos de um minuto, o número de votos chegou a um surpreendente número de 450 mil. Juntamente com os 2 votos de 50 mil dos juízes anteriores, só atualmente Suzé ganhou 1,5 milhão, que é 50 mil a mais do que o prêmio do terceiro lugar na competição. Mas uma coisa que só Suzé sabe é que o enredo atual só avançou para 1,5%. Tudo está apenas começando. Mesmo a configuração básica é apenas uma pequena parte concluída. Neste momento, a barragem está ficando cada vez mais ativa. Aqui, Zhang Shen é considerado a primeira avaliação real. Se a escrita é apaixonada ou não, a reação do público é a mais real. Obrigado a todos pelo apoio a Suzé. Vendo as emoções fervorosas dos fãs na transmissão ao vivo, Bingbing sabe que tem que se levantar e dizer algumas palavras. A história que Suzé nos trouxe é realmente chocante. Acredito que todos vocês sentem o mesmo. A seguir, convidamos nossos juízes para trazer um programa de perspectiva profissional. A primeira a reagir é o roteirista de Dakin, professor Sun Aoi. Lembro-me de ele ter avaliado anteriormente que o enredo de Suzé era muito clichê. Não sei que tipo de avaliação ele fará neste momento. Só ouvi tomar um gole de Coca-Cola e dizer com uma voz muito autêntica, sem dúvida. Suzé escreveu muito bem. Antes eu estava enganado. A construção dos personagens ou o desenvolvimento do enredo superaram em muito minhas expectativas. Seja a morte de Zhao Konshen ou a transformação de Zero Ki, tudo é lógico. Isso não é algo que um poder de escrita comum possa fazer. Muito obrigado ao competidor Suzé por nos apresentar uma obra tão maravilhosa. Pelo sorriso no rosto do professor Sun Aoi, pode-se ver que cada palavra que ele diz é sincera. Só ouvi sorrir e passar o microfone para o professor Lan Xiaolong e então sentou-se. O professor Lan Xiaolong disse: não vou falar sobre o enredo, é muito emocionante. Vou me concentrar em comentar sobre o personagem Zhao Konshen. Para ser honesto, estou um pouco emocionado. Em Zhao Konshen, eu vi as figuras de inúmeros heróis e mártires. Os inimigos que enfrentaram são como Zhao Konshen enfrentando o Rei da Máscara Fantasma. Não importa quão poderosos sejam os inimigos, eles escolhem ir em frente sem hesitação. O que os guia é a pátria. São os milhões de pessoas comuns, somos nós. Zhao Konshen protege Zero Ki. Assim como milhões de soldados nos protegem. Zero Ki pegou a faca de Zhao Konshen, o que é mais como uma continuação da herança. Zero Ki herdou o desejo de Zhao Konshen de proteger o mundo, assim como nós recebemos a chama de Suirenshi. Nós herdamos o domínio do mundo de Qin Shi Huang e assumimos a importante tarefa de proteger o país dos guerreiros veteranos. Zhao Konshen cai e Zero Ki se levanta. Uma geração passa para outra, cada geração tem coisas a fazer. É assim que é a nossa China. Fluxo interminável. Som incessante. Obrigado. Obrigado ao autor por trazer uma história tão maravilhosa. Assim que as palavras foram ditas, aplausos calorosos do apresentador e de outros juízes vieram repentinamente da sala de transmissão ao vivo. Após a interpretação de Lan Xiaolong, o coração do público parece ter sido tocado por algo novamente. O professor Lan Xiaolong acabou de terminar de falar. Em seguida, o professor Guanxin pegou o microfone. Ele originalmente queria falar sobre Zhao Konshen, mas infelizmente o professor Lan Xiaolong já havia tomado a iniciativa. Depois de pensar, ele decidiu voltar ao protagonista da história, Zero Ki. O professor Xiaolong já falou sobre o personagem Zhao Konshen. Foi dito muito bem, então vou falar sobre o protagonista Zero Ki. Assim que o professor Guanxin disse isso, os leitores então se lembraram de que o protagonista desta história é Zero Ki. A principal razão é que o personagem Zhao Konshen é escrito de forma muito completa e o professor Lan Xiaolong fala maravilhosamente. Além disso, ele não podia simplesmente dizer algumas palavras para enganar, o que o faria parecer pouco profissional. Depois de pensar cuidadosamente, o professor Guanxin ainda decidiu. Começando com a identidade de Zero Ki. Zero Ki é um estudante do ensino médio que é especial e comum. Diante de monstros tão prejudiciais. Diante do convite do padre, ele, que possui poder divino, evita se envolver. Pelo que parece nos comentários, muitos leitores estão indignados com isso. Até mesmo repreendeu o protagonista como um inútil egoísta. Mas será que é verdade? Acho que muitos leitores terão uma dúvida. Por que Zero Ki tem tantas habilidades, mas não está disposta a se juntar ao pessoal da página inicial?
Por que Zero Ki possui um poder divino tão grande, mas só quer ficar no centro histórico e se preocupar com o professor Guan? O professor Guan perguntou 2 porquês logo de cara. O público também quer saber o porquê. Ele ficou em silêncio por um momento e disse: todos disseram muito bem. Nós não queremos heróis. Nós queremos que eles vivam. Mas todos já pensaram nisso? A razão pela qual os heróis se tornam heróis não é porque eles se atrevem a morrer, mas porque eles têm suas próprias obsessões e sua própria dignidade. Eu, um homem adulto, ainda estou aqui. Como posso deixar você, um pirralho, me achar bobo? Falando novamente sobre Zero Ki. Todos devem primeiro saber que Zero Ki, como a maioria das pessoas, é apenas uma pessoa comum. Ou melhor, ele nem mesmo se qualifica como uma pessoa comum. Ele ficou cego em uma idade ignorante e não tinha ninguém para quem contar seus assuntos tardios. E foi tratado como um paciente mental. As únicas pessoas que o amavam eram sua tia e seu primo. A maioria das pessoas nasce comum. Mas todos já pensaram nisso? O fato de Zero Ki poder se tornar uma pessoa comum já gastou todas as suas forças. Não há um ditado que diz que pessoas de sorte usam a infância para curar toda a vida, e pessoas infelizes usam a vida inteira para curar a infância? Ele só quer proteger um afeto familiar precioso. Não há nada de errado com isso. Depois que o professor Guan disse isso, os leitores que antes estavam repreendendo Zero Ki imediatamente se calaram e caíram em profunda reflexão. O professor Guan continuou a dizer: Zero Ki sofreu tanto que queria cometer suicídio várias vezes, mas ainda conseguiu recuperar o que queria proteger, sua família. Não é ele um herói? Só que seu oponente não é o Rei Máscara Fantasma, mas a vida. Quando realmente acontecer, talvez Zero Ki seja a representação da maioria das pessoas. Após o incidente do Rei Máscara Fantasma, Zero Ki escolher se apresentar já é incrível. Para mim, Zero Ki é uma pessoa viva. O Zero Ki escrito pelo autor é como o comportamento que uma pessoa comum deveria ter, em vez de uma carga cerebral escrita sem pensar. O candidato número 3 conseguiu escrever tão detalhadamente em um período tão curto. Já é incrível. Assim que as palavras caíram, aplausos calorosos ecoaram novamente na sala de transmissão ao vivo. Os leitores emocionalmente excitados se acalmaram completamente e começaram a reexaminar o protagonista Zero Ki. Neste momento, eles se lembraram de Suzé novamente. Parece que todos a julgaram mal. E a trama não é apenas clichê, mas também cheia de detalhes. A lógica dos personagens é ainda mais digna de escrutínio. Toda a transição da trama é natural e suave. Quanto mais você saboreia, mais saborosa ela se torna. Ao mesmo tempo, eles também pensaram que Suzé é um paciente mental. Caramba! O autor e o protagonista são ambos pacientes mentais. Será que o autor vai escrever sobre si mesmo novamente? Não sei quem perguntou. De repente, todos sentiram um arrepio na espinha. Suzé espirrou 3 vezes, sentindo-se como se estivesse sendo totalmente exposto. Ele sentiu um frio na espinha. Todos estavam imersos na história e na dissecação dos personagens. De repente, um logotipo brilhante apareceu na tela grande, atraindo imediatamente a atenção de todos. Meu Deus! Uma produtora cinematográfica entrou em cena. O que está acontecendo? Tão cedo? Na verdade, não é de se admirar que todos estejam chocados. Dado o progresso atual, é realmente um pouco cedo para uma produtora cinematográfica entrar em cena, em termos de adaptação cinematográfica. Primeiro de tudo, o que precisa ser considerado é a história completa, com um começo, meio e fim, e reviravoltas na trama. E então um grande clímax no final, para atrair o público e gerar lucro. Julgar apenas pelo início da trama? Isso é uma aposta total. Em teoria, uma produtora cinematográfica entrando em cena geralmente acontece perto do final da trama, ou depois que ela termina completamente. Quem diria que eles entrariam em cena tão cedo? E são 500 mil de uma vez. Embora ZHN Shen esteja muito bem escrito, o que acontecerá depois? Ao mesmo tempo, no prédio da Jackson Corporation, Yang Mi observava a barragem de comentários com um leve sorriso no rosto. A secretária ao lado estava muito confusa. Embora ela tenha apresentado um relatório de investimento para ZHN Shen, ela apenas disse que a obra valia a pena ser observada. Ela não esperava que a presidente Ega a instruísse diretamente a investir 500 mil primeiro. Yang Mi sabia que a secretária estava confusa. É estranho porque estamos entrando em cena tão cedo, não é? Presidente Yang, você deve ter suas razões para fazer isso. Não vou perguntar. A secretária sorriu e deu uma resposta de alta inteligência emocional. Está tudo bem.
continuou a presidente Yang. Geralmente, o investimento em filmes e televisão requer ver o roteiro completo. Isso não é um problema, mas a situação atual é diferente. Estamos enfrentando uma competição nacional, com influência nacional e um grande número de fãs. À medida que a competição avança, o número de pessoas só aumentará, se fizermos como as outras empresas. Entrando em cena depois que a obra estiver concluída, então isso significa que nossa empresa não é diferente das outras. Ninguém vai me notar. Você viu o quão popular é este trecho da trama. Amanhã, definitivamente haverá uma grande quantidade de mídia gerando tópicos para divulgação. Nesse momento, se entrarmos de repente, podemos aproveitar a onda de popularidade. Em outras palavras, é fazer publicidade para aumentar a popularidade da empresa. Mesmo que este livro realmente desmorone mais tarde, o valor desses 500 mil não será perdido. Ouvindo a explicação detalhada de Yang Mi, o choque no coração da secretária era indescritível. Uma palavra apareceu em sua mente, mesquinho e calculista. Agora ele finalmente entendeu. Os presidentes de produtoras cinematográficas não são feitos à toa. E eu analisei cuidadosamente esta obra. Sem falar na trama posterior, apenas o trecho de Zhao Conchen já seria suficiente para sustentar um filme. Se tudo mais falhar, mesmo que ele estrague tudo, a empresa tem seus próprios roteiristas, com vasta experiência. Adaptar o roteiro de Suzé não é difícil. Quando chegar a hora, compraremos os direitos autorais e o adaptaremos cuidadosamente antes de apresentá-lo ao público. O público xingará a Suzé por estragar tudo, e ao mesmo tempo terá que agradecer a nossa família Xing por salvar esta obra. Desse ponto de vista, talvez seja bom que ele estrague tudo, pois, por um lado, fizemos publicidade, por outro, por 500 mil. Compramos esta obra e, por outro lado, demonstramos muito bem a força da empresa. Não importa como você calcule, esse dinheiro vale a pena. A expressão de Egmi neste momento parece extremamente confiante. A secretária neste momento já está impressionada. Se ele estivesse no primeiro nível, então o presidente Yang está no quinto nível. Ele respeitosamente fez uma reverência a Yang Mi. Presidente Yang, entendi a lição. Só que Yang Mi calculou tudo, mas não calculou que Suzé é um viajante do tempo, com um roteiro completo e pronto em mãos. É impossível estragar tudo. Como Yang Mi esperava, em menos de uma hora, a maior plataforma de vídeos curtos, Douyin, já havia começado a espalhar notícias sobre Zhang Shen. Todos de repente perceberam que as coisas não eram tão simples, até que alguém foi atraído e abriu a competição nacional de escrita. Chegou ao quarto de Suzé. À primeira vista, o que há de tão interessante nisso? Não é apenas um fracasso? Olhando novamente, este autor é um pouco interessante, e é muito engraçado. Dessa forma, ele continuou assistindo até Zhao Conchen matar o Rei Máscara Fantasma, e então ver o General Song Zhao retornar triunfante. A trama estava ficando cada vez mais viciante. A expressão estava ficando cada vez mais solene. Lentamente, a popularidade da sala de transmissão ao vivo estava ficando cada vez maior. O número de espectadores em tempo real aumentou para mais de 3 milhões em uma velocidade extremamente rápida. A maioria deles veio por causa de Suzé, e os votos de Suzé ainda estão aumentando rapidamente. Atualmente, há 800 mil espectadores. Um escritor de romances online que acaba de entrar no círculo estava cheio de confiança ontem. Ele acabou de criar um pseudônimo, 39 em inglês. Neste momento, ele está franzindo a testa, com um sentimento indescritível. Estranho. Ele estalou a língua, sentindo-se estranho em todo o corpo, mas não conseguia explicar o porquê. A pessoa toda parecia um pouco deprimida. Sentindo que o caminho da escrita havia chegado ao fim antes mesmo de começar, outro dia se passou e eram 8 da manhã. Bingbing novamente teve a mesma abertura. A competição continua, na sala de transmissão ao vivo de Suzé. Suzé tinha acabado de terminar de lavar e já havia inúmeros leitores pedindo atualizações, enquanto Suzé estava sentado no quarto. Bebendo uma garrafa de leite, ele continuou a deduzir a trama sem pressa. Ele tentou se lembrar da trama subsequente. Em seguida, o foco será na rota de crescimento de Ling Qiu, juntando-se aos juízes, treinamento, saindo em missões. Ao mesmo tempo, muitos personagens precisam ser introduzidos. Equipe 136, Shen Muyan, Wu Xiangnan, Wen Qimo, Hong Ying, Leng Xuan, Si Xianan, a misteriosa garota do hospital psiquiátrico, a igreja do deus marcial, o mago serpente na academia. Há muitos personagens aparecendo. Na história, é considerada uma fase de transição. Embora Suzé a tenha visto muitas vezes,
na verdade, exceto por aqueles momentos de destaque. Esses detalhes não são lembrados com muita clareza. Felizmente, ele ainda tem o sistema. Bing Jian detectou palavras-chave. Shen Muiyan, garota misteriosa, bebê demônio cobra, igreja do deus marcial. Comece a replicar a memória completa. Replicação bem-sucedida. Progresso atual da trama 2%. Progresso do tratamento 2%. Em menos de 10 minutos, a trama completa apareceu na mente de Suzé. Suzé também não perdeu tempo. Pegue a caneta e comece a escrever. Depois de matar o rei demônio da máscara fantasma, para pagar o favor de Zhao Konshin, Zero Key se juntou aos Red Page Man, equipe 136, e conheceu os membros da equipe 136. Líder, Shen Muiyan. Vice-líder, Wu Xiangnan. Poder de combate frontal, Wen Qimo. Red Hawk, suporte da equipe Kang Naijun, médica Xiao Lan, apoio de fogo de longo alcance Leng Xuan. Diante da morte de Zhao Konshin, a equipe 136 parecia extraordinariamente calma, até rindo e conversando. Como se nada tivesse acontecido, cada um deles era um pouco incrivelmente forte. Inicialmente, Wu Xiangnan suspeitou do Rei Demônio Fantasma. Não foi Zhao Konshin quem o matou. Diante do questionamento, Zero Key afirmou categoricamente que foi Zhao Konshin quem o matou. Ele colocou todo o crédito no General Zhao. Na verdade, todos sabiam o que estava acontecendo. Eles simplesmente não estavam dispostos a expor isso. Após uma série de perguntas, Zero Key se tornou um membro temporário, estabelecido na casa de Red Hawk. O Enkimo estava com inveja até a morte. Foi depois disso que Zero Key percebeu o quão especial ele era como um agente de Deus. Seu futuro é ilimitado. E então houve uma introdução sobre a equipe especial mascarada e sobre os 5 pináculos humanos. Uma espada, um xadrez, uma estátua, um vazio, um confucionista. Sobre o pináculo humano. Há uma breve introdução, com um corpo mortal, compara-se a deuses. No meio da noite, o Enkimo levou Zero Key a um cemitério. Kangna é o cemitério de Red Page Man. Um monumento foi erguido para o falecido Zhao Konshin. Sob a luz fraca, Red Hawk segurava as lágrimas, abraçando a lápide e esculpindo-a pouco a pouco. Ele claramente disse que ia praticar tiro antes. No escuro, ainda há a equipe 136. Outros membros estão aqui. Suzé escreveu rapidamente. Em um curto espaço de tempo, um grande número de configurações de personagens foram lançadas. Informações densamente compactadas inundaram a superfície. Neste momento, o leitor só sentiu o couro cabeludo entorpecido. Tantos personagens, à primeira vista, é impossível lembrar quem é quem. Só me lembro que todos são incríveis. Ao mesmo tempo, admiro secretamente a habilidade de escrita de Suzé, observando Suzé escrever como água corrente. Realmente não consigo imaginar como ele faz isso. Só consigo abrir a boca e dizer que é assustador. Os juízes também perceberam esse problema naturalmente. Suzé lançou muitos cenários e personagens. Na história, a dificuldade do enredo aumentará linearmente com o número de personagens. Quanto mais personagens, maior a dificuldade de lidar com o enredo. Este é um enorme teste da capacidade lógica dos competidores. O mais importante é se Suzé, um autor que não escreve um esboço, consegue dominar o problema da configuração. Se dominar bem, será uma obra de arte divina. Se não dominar bem, se tornará um palhaço. Não se envolva nisso. Professor Xiaolong, o que você acha disso? Professor Guan perguntou. Professor Lan primeiro olhou para ele com surpresa e imediatamente entendeu o que o professor Guan queria dizer. O professor Lan Xiaolong permaneceu em silêncio por um momento. Balançou a cabeça. Em um curto espaço de tempo, 11 personagens apareceram. Quão alta é a dificuldade? Não preciso entrar em detalhes. Todos vocês sabem. Além disso, Suzé não tem um esboço. Acho que ele provavelmente terá um colapso sangrento. A menos que... O professor Lan parou de repente. Ele é um gênio. O professor Guan acenou com a cabeça em concordância. Concordo com a afirmação do professor Lan. A menos que Suzé seja um gênio, é impossível criar tantos personagens ao mesmo tempo. Também é quase impossível criar personagens tão completos. Não é que ter muitos personagens seja inviável. O principal é que este é um local de competição com uma escala de tempo. Se você estiver criando sozinho, mesmo que haja muitos personagens, se você alongar o tempo de criação por 1 ou 2 anos e ir refinando lentamente, ainda poderá fazê-lo. Mas este é um local de competição com tempo extremamente limitado. Não há condições para Suzé refinar lentamente. A única escolha é moldar tudo de uma vez.
Mas isso. O professor Guan foi rigoroso aqui e não disse mais nada. Os juízes permaneceram em silêncio, perguntando-se se conseguiriam criar dezenas de personagens em um curto período de um mês. Ao mesmo tempo, avançar o enredo completamente e não deixá-lo desmoronar. A resposta é não. Eles não podiam acreditar que Suzé, que antes era desconhecido, pudesse fazer tudo isso. Embora o enredo anterior de Suzé fosse muito bom, mas também não se pode descartar a possibilidade de uma explosão repentina de inspiração. De repente, os olhos do professor Guan se estreitaram, como se tivesse pensado em algo. Observando cuidadosamente cada movimento de Suzé, eu observei Suzé cuidadosamente. Quando ela escreveu antes, não era apenas rápido. E ela quase não fez nenhum esforço ao escrever, como se estivesse sobrando energia. Olhando para Suzé agora com as sobrancelhas franzidas. Parece que não há pressão. Talvez ela realmente tenha essa habilidade. Depois de ouvir todos os juízes se lembrarem. Quando eles estavam analisando o enredo, eles estavam com uma grande dor de cabeça. Depois de engolir 2 maços de cigarros, eles não conseguiram tirar uma palavra. Vendo Suzé com uma aparência calma e serena, meu coração foi instantaneamente atingido por 1 milhão de pontos críticos no meio do caminho. Zero Ki entra novamente no asilo mental do Deus Porco e aprende com Nix que uma garota levou sua pulseira. A identidade da garota é misteriosa, deixando apenas uma carta. Zero Ki, chocada, abre a carta deixada pela garota. Descobre que o diretor tem um porão embaixo. Ao entrar, vê que é realmente Gan Xiu-Nian como diretora do asilo. Zero Ki tem o poder de decidir sobre a alma do monstro, contendo-a ou matando-a diretamente. Zero Ki não hesita e mata diretamente. Em seguida, Zero Ki chegou ao Esquadrão 136, tornando-se um membro e rapidamente se tornando o favorito do grupo. E passou por um treinamento sistemático. Logo, Zero Ki deu as boas-vindas à sua primeira batalha ao se juntar ao esquadrão. Localização: Segunda Escola Secundária de Kandna. Inimigo: objeto misterioso, difícil de se livrar do demônio cobra. Principais personagens: Zero Ki, Li Xianan, Águia Vermelha e outros completaram a tarefa de forma excelente e rápida. O evento sofreu uma reviravolta drástica. Inesperadamente, a matriz final foi a pessoa que denunciou o caso no início. Li Fei depois. Li Fei se tornou com sucesso a primeira enfermeira do asilo e neta de Nix. No caminho da missão, também encontrei um gênio, An Qinjiu, com um QI extremamente alto, na idade do ensino médio. Já está se preparando para estudar para um doutorado. Zero Ki até atuou como um traidor interno, tornando-se um cúmplice do demônio cobra. A vítima, Liu Yuan, Suzé não parou de escrever, mas continuou a avançar na trama. Depois, Zero Ki participou de um treinamento e chegou à base de treinamento de recrutas 039, onde havia Bai Li Tumin, grupo Bai Li e Jovem Mestre. A maior característica de um cidadão comum é Kang Tai, que possui superpoderes. Há também alguns novatos relativamente poderosos. Mole, Shen Qinggu, Cão Yuan. Suzé escreveu extremamente rápido. Devido ao limite de tempo da competição, Suzé se esforçou. Na velocidade anterior, simplesmente não haveria tempo. O texto original tem mais de 2.000 páginas e o tempo da competição é de apenas um mês. Convertendo, é preciso atualizar pelo menos 60 páginas por dia. Simplesmente não há tempo. Suzé só pode optar por não destruir a base original, para fazer a simplificação máxima. Mesmo assim, depois que Suzé terminou de fazer a transição dessas tramas, quase um dia já havia passado. Devido ao apoio da popularidade da trama anterior do Rei Demônio Máscara Fantasma, a sala de transmissão ao vivo de Suzé recebeu muita atenção. Ainda há muitas pessoas vindo por causa da fama. Teoricamente, a popularidade deveria ter aumentado muito, mas a popularidade de Suzé está apenas flutuando ligeiramente, sem um aumento significativo. Bing Bing também está um pouco confuso neste momento. Não deveria ser assim. Então, ele rapidamente olhou para os dados do back-end e descobriu o número de leitores que entraram e saíram. Basicamente equilibrado. E de acordo com a análise de dados, na última hora, os leitores que saíram já começaram a exceder os leitores recentes, e o número de leitores que saem continua a aumentar. Bing Bing não entendeu e então olhou para a legenda. Originalmente, pensei que haveria muitos leitores pedindo atualizações ou elogiando, mas a situação real é exatamente o oposto. Muitos leitores começaram a questionar se Suzé está diluindo a trama. Os jurados observaram as legendas e acenaram com a cabeça em concordância. Parece que as expectativas eram muito altas. A professora balançou a cabeça.
Atualmente, embora Suzé não tenha cometido nenhum erro no tratamento da trama de vários personagens, e a trama seja muito suave, mas realmente não há nada de brilhante. A professora não poupou nenhuma cortesia ao comentar que qualquer escritor de terceira categoria poderia escrever o trecho de Nanki Snake Weist. De fato, o professor Sam ecoou ao lado, e na minha opinião, o personagem secundário é melhor escrito que o personagem principal, o que é um grande tabu. Vocês acham que Suzé está perdendo talento? A pergunta casual do professor Sam foi como uma bomba na sala de transmissão ao vivo. Eu não penso assim. A voz do professor Lan Xiaolong não veio da sala de transmissão ao vivo. Não sei se todos perceberam que Suzé escreveu um trecho tão longo. Ainda há uma grande quantidade de novas informações e novos personagens aparecendo, ou seja, Suzé está abrindo caminho para uma cena muito grandiosa. Tenho o pressentimento de que uma grande cena está chegando. Depois de ouvir as palavras do professor Xiaolong, todos ficaram um pouco confusos. Um grande ponto de interrogação em minha mente. Então, o que acontece com as novas informações? O professor Lan Xiaolong fez uma pausa e disse lentamente. Ou seja, a configuração básica desta obra ainda não foi concluída. Parece que ele está avançando com a trama, mas na verdade ele ainda está preparando o terreno. Nesse momento, todos caíram em silêncio.